Não é tão pequeno assim, mas um local tão pequeno, mas dentro dele é tão vasto, porque ali você abriga todo tipo de pensamento, todo tipo de emoções. E esse é o nosso desafio. Romanos 12:2, abra sua Bíblia, por favor. Aliás, primeiramente, vamos para Isaías 55. Eu vou tentar enxugar aqui por causa do horário. Eu fiz algumas anotações a respeito desse assunto, eu vou tentar enxugar ao máximo. Mas três coisas eu quero que fique gravado em nossas mentes. Primeiro, Isaías 55, versículos 7 e 8. Tem que estar bem claro em nossa mente isso. Isaías 55, 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Teu pensamento não é o pensamento de Deus. Não era. Vamos ver isso, amém? Ou não deve ser, porque ainda depois de ser tornado nova criatura, muitas pessoas têm um pensamento antigo, mas não deve ser assim. Ok. Romanos 12:2 fala que, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos duas coisas em comum aqui. Ele fala da vontade de Deus tanto em Isaías quanto em Romanos. E se você continuar a leitura, lá em Isaías, no verso 11, ele fala que essa palavra que sai da parte de Deus, a gente seria guiado por ela e ela nos traria paz. Essa é a derivação que vem da palavra de Deus. Agora, abra a tua Bíblia também em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Se você veio com a caneta, aproveita e anota. 1 Coríntios 2,16 fala, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É uma pergunta. Mas está escrito o quê? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Glória a Deus. A mente é um campo de batalha. Você sabe que nós somos espírito, alma e corpo. Temos um espírito, somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Quando nós fomos vivificados, o que foi vivificado, o que Cristo vivificou na cruz, a morrer na cruz, não foi a nossa alma nem o nosso corpo, foi o nosso espírito. O nosso espírito foi renovado, o nosso espírito é o elo de comunicação prioritária com Deus. Por isso que, de repente, você pede para ouvir Deus falando contigo em voz audível, pode ser que Ele fale. Não nada é impossível para Deus, como já falou para muitas pessoas. Mas entenda que a prioridade de Deus é falar ao nosso espírito. Não é falar com os nossos sentidos, nem com a nossa mente. É no nosso espírito que nasce a fé. Isso está escrito em Romanos 10:10. No nosso espírito nasce a fé. Então, o nosso espírito é que foi recriado, só que a nossa mente e o nosso corpo não foram. Por isso Paulo fala que a gente tem que pegar a nossa mente e renová-la.
renová-la aonde? Na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai trazer esclarecimentos para a nossa mente, e aí nós iremos conseguir vencer. Por que a preocupação de Paulo em relação à nossa mente? Porque ele sabe que a nossa mente é o campo predileto do inimigo, de Satanás, para tentar nos vencer. Ele ataca na nossa mente. Você quer ver só? Vamos em Gênesis, a gente vai ver, logo no princípio, ele começou dessa forma e continua fazendo dessa forma. Gênesis, capítulo Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Eu já pulei alguns tópicos aqui, porque senão não vai dar tempo, irmão. Eu já passei para cá, tá? Gênesis 3, 16. Eu acho que eu botei alguma coisa errada. Ah, não é 3,16 não, perdão, irmão. É Gênesis 3,6, perdão. Nesse capítulo 3, o início dele fala que Satanás, perdão, na verdade não é 3,16 não, é 3 do 1 ao 6. Como eu não botei o negocinho entre o 1 e 6, eu falei 16, tá? É do 1 ao 6. Vou ler para vocês. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, a serpente disse para a mulher, Satanás através da serpente, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Repare que Satanás sabia que Deus não disse que era de toda a árvore. Ele já começou uma conversa com a mulher para tentar envolvê-la nessa conversa. Aí a mulher disse, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis para que não morras. Ou seja, o diabo já começou a dialogar com Eva, e Eva já começou a dar margens a esse diálogo, já começou a dar vazão ao que o diabo estava falando. Presta atenção. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Aí o diabo começou a se mostrar para o que ele queria mesmo, porque ele já sabia de tudo aquilo, só que ele queria começar um diálogo e queria ver se a Eva ia dar espaço para esse diálogo. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher, olha só, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então, o diabo, ele faz dessa forma. Ele vem e começa a lançar na nossa mente sugestões. Ele começa a lançar pensamentos, e a gente vai começando a ir naqueles pensamentos. Se a gente começar a analisar e tomar nota daqueles pensamentos, esse pensamento vai começar a criar raízes. Segundo Tiago, esses pensamentos vai começar a ganhar força, essas vontades vão começar a ganhar força, e aí então a gente vai e peca. O pecado sendo consumado vai gerar a morte. Isso está em Tiago, eu só não lembro o versículo, eu até anotei aqui, está em algum local aqui. Mas isso começa aqui, as concupiscências na nossa mente. Às vezes a gente está em muitas situações e a gente começa a olhar as situações, porque a nossa mente, ela trata com aquilo que vemos, ela trata com aquilo que ouvimos, ela trata com aquilo que estamos ali à nossa volta, que a gente pode apalpar. E ela se guia por isso. E isso é totalmente oposto à fé. A fé é exatamente se guia por aquilo que não vê.
A fé se guia por aquilo que você não consegue imaginar. Quantas vezes a gente se pega em momentos esperando o milagre de Deus e a gente fica pensando, será que Deus vai usar o fulano de tal para trazer um dinheiro? A gente fica tentando imaginar de onde vai sair o milagre. Você já fez isso igual eu? Aí você fica pensando, poxa, se aparecer um médico aqui, de repente ele vai conseguir aquele remédio para mim a um preço. Aí você fica começando a imaginar. Por quê? Porque a tua mente, ela tenta tratar com coisas que ela consegue atingir, coisas que ela consegue ver e imaginar. A fé não, a fé é exatamente o oposto. Aquilo que você não vê, aquilo que você não ouve, é exatamente o que Deus tem preparado para você. Agora, para confirmar isso, a respeito de que o diabo ele trata com essas sugestões, vamos em Efésios 6:11. Efésios 6:11 fala a respeito de exatamente... Eita, faltam 5 minutos, Jesus. Irmão, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Esse termo cilada... Ouvi estudiosos falando a respeito, ciladas são sugestões do diabo. E lá embaixo você vai ler que ele lança dardos inflamados. Então o diabo ele não chega para a gente e ele força a gente a cometer alguma coisa, a tomar umas atitudes. Não, ele lança o quê? Sugestões. Aí ele fala assim, poxa, olha só, o prazo está se findando. Você tem que tomar alguma atitude, tem que fazer alguma coisa. E aí as preocupações vêm na mente, aquele pensamento começa a criar raízes, e então você, quando se pega, fez o que não deveria ter feito. Eu anotei ali vários exemplos, irmão, na Bíblia, que aconteceram assim. Eu não vou ler, mas vou falar de cabeça, então não vou te dizer certo onde é que está escrito. Mas eu tenho ali anotado. Se você quiser, eu tiro um xerox depois no final do culto para você ali. Saul foi um desses. Saul era rei, e aí ele estava lá falando com o povo, se gloriando porque tinha acabado de vencer uma batalha. Então, o povo inimigo lá, parece que os filisteus, começaram a rodear eles, e eram muitos, porque eles estavam irados com o povo de Israel. Rodearam, eles não tinham para onde fugir. E Samuel tinha falado que ele iria sacrificar no sétimo, até o sétimo dia ele ia voltar e ia sacrificar. Saul estava esperando isso, só que o povo começou a fugir do local, começou a se esconder nas cavernas, e Saul estava com medo, porque a qualquer momento o povo filisteu ia invadir. E diz exatamente isso, forçado pelas circunstâncias, a Bíblia fala exatamente isso, forçado pelas circunstâncias. Que circunstância? O povo estava fugindo, os inimigos estavam para poder invadir a qualquer momento, ele pensou, tenho que sacrificar. Se eu não sacrificar, o que vai ser de nós? Ou seja, ele foi forçado pelas circunstâncias. Isso, na mente dele, causou uma pressão tão grande que ele não conseguiu se manter em cima da palavra de Samuel, que era para esperar Samuel, que Samuel viria. Samuel era homem de Deus. Ele falou, e ele iria estar lá. Então, Saul acaba de sacrificar, porque foi forçado pelas circunstâncias. Aí Samuel chega. Saul, o que tu fez? Ó, Saul, eu vi que você não estava chegando. O povo estava indo embora. E o inimigo estava quase invadindo. O que eu fiz? Eu sacrifiquei. Aí Saul falou assim, você acaba de perder o seu reinado por causa disso. Assim somos nós. Muitas vezes Satanás vai te lançar sugestões, ele vai te mostrar as circunstâncias. Olha só, tá vendo? Você orou e fulano de tal não foi curado.
Ah lá, vai te mostrar a doença que ainda não saiu do corpo. Você vai olhar aquela doença, você vai pensar, é verdade. Não é exatamente isso que você fala, mas parece que é isso. É verdade, diabo, tu tem razão, não é que tu tem razão? Porque ele lança essas sugestões e muitas vezes nós aceitamos isso. E a gente conclui, é verdade, não foi curado. Quando nós deveríamos dizer, ainda que os meus olhos não vejam, eu creio no que está escrito, porque eu vivo pela fé. Eu não me guio pelo que vejo. Tomé falou assim, Jesus, falou para os discípulos, olha só, se eu não vi as suas mãos furadas, se eu não tocar nele, se eu não enxergar ele, de maneira nenhuma eu vou acreditar. Aí Jesus fala para ele, vem cá então, toca aqui, me pega em mim, vem cá, porque você viu, você creu? Jesus nos chama para não ver, mas crer. Quando a gente olhar as circunstâncias, a gente vai ver as circunstâncias todas adversas. Mas a gente vai falar, a Bíblia diz errado circunstância. Você sabia que você tem que falar para o problema? Marcos 11, 23 fala que você tem que dizer à montanha. Não é para dizer para Deus. Diga para o problema. Fala assim, problema, eu digo para ti. Você já está resolvido. Eu não estou vendo, mas olha só, eu creio o problema, que está escrito isso. Eu estou dizendo para ti isso, então, saia, porque você já está ultrapassado na minha vida. Essa é uma conduta de um crente que tem uma mentalidade vencedora. Por quê? Porque a mentalidade se guia pelo que vê, irmão. Mas quem manda em você é o Espírito. O Espírito tem que dizer para a mente, eu sei que você conclui e raciocina perfeitamente. Lógico, você foi chamado para isso. Você soma 2 mais 2, são 4. A mente não está errada em fazer isso. Ela está fazendo o que foi programada para fazer. Agora, o teu espírito tem que pegar essa mente e mostrar para ela que ela pertence ao Espírito que vive num patamar superior a ela. O Espírito vive no mundo espiritual, a mente no natural. O Espírito tem que falar para a mente, você vive no natural, mas as leis do Espírito é que governam. Lembra que a gente falou que nós temos a mente de Cristo? Presta atenção. Nós fomos assentados com Cristo. Efésios está escrito isso, nas regiões celestes. Nós somos o quê? Corpo de Cristo. Estamos assentados com Cristo. Se nós somos corpo, quem é o cabeça? Jesus. Por isso que nós temos a mente de Cristo, irmão. Nós estamos no mundo espiritual, assentados com Ele. Por isso que as leis espirituais governam as leis naturais. Cristo, Ele pensa, Ele fala as palavras dEle para o corpo, para a igreja. Quando Ele fala essas palavras, quando a gente crê nessas palavras, essas palavras comandam o natural. Por isso que quando você está muito afligido, com preocupações, ansiedades, você faz o que está escrito em Filipenses 4, 6 e 7. O que você faz? Você fala assim, imagine que são 3 compartimentos, corpo, alma e espírito. Normalmente, nós vivemos nesses 2 a maior parte do tempo. Quando eu estou aqui na mente, começa a vir informações do natural, porque é lógico, a mente trata com o natural. E vem informações, sugestões, ansiedades, preocupações, e você está aqui. A partir do momento que eu continuo aqui, eu estou propenso a tomar atitudes baseadas no que eu penso, no que eu vejo, acabo sendo incrédulo e não agrado a Deus. Só que o que eu devo fazer como crente, filho de Deus, que sei que estou assentado com Cristo, e as minhas bênçãos Deus já nos deu, Efésios 1:3, nas regiões celestes. Eu tenho que sair da parte da mente e vir para o Espírito. Como eu faço isso?
Como é que eu saio das preocupações? Filipenses 4,6, entrega a Deus todas as tuas preocupações, ansiedades, em orações e súplicas. Eu estou ali orando a Deus, Pai, estou aqui, em espírito. Eu largo todas essas preocupações e ansiedades e fico aqui no espírito orando a Ti. Eu oro a Ti porque essas preocupações não vão me pegar. Você acaba de exercer aquilo que está escrito na palavra de Deus. E aí se cumpre o que está escrito em Filipenses 4,7. Quando você faz, se cumpre. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso espírito e as vossas emoções, sentimentos. Você não vai andar em ansiedade. Quando você vem para o espírito, a tua mente se torna vencedora. Os teus pensamentos pegam o que o teu espírito se encheu. E aqui você não pensa mais como estava pensando de acordo com as circunstâncias. Você pensa o que o espírito está pensando. E o espírito pensa aquilo que de Deus já foi falado com ele. É por isso que ser batizado no Espírito Santo é tão importante. Por que ser batizado no Espírito Santo é tão importante? Porque a oração em línguas é importantíssimo nesse processo de você estar no espiritual. Quando você ora em línguas todo dia, o teu espírito ora de fato. Você está orando com o teu espírito. A oração em línguas é melhor do que a oração em português. Agora, eu devo rejeitar a oração em português? Não, devo orar também em português. Mas se você quer ir além, a oração em línguas, ela edifica o teu espírito. Judas 20 fala que quando você ora em espírito, ora no Espírito Santo, que é a oração em línguas, você está santificando a sua fé. Quando você ora em línguas, Efésios 6,18 fala que orando em todo o tempo no Espírito. Esse orando em todo o tempo no Espírito é complemento do fortalecimento de Deus que ele fala a partir do versículo 10, que é a armadura da fé, a armadura de Deus. Então você coloca a armadura de Deus quando você ora no Espírito, a oração em línguas. Por isso que é importantíssimo você ser batizado no Espírito Santo. Além de muitas outras coisas mais que eu poderia falar aqui, irmão, só que o tempo não permite. 1 Coríntios capítulo 2, lá vai falar sobre a sabedoria de Deus, Jesus Cristo, que estava oculto em mistério. Essa foi revelada a nós pelo Espírito, no nosso Espírito, para que a gente pudesse saber o que nos foi dado gratuitamente por Deus. Quando você sai do natural e vem para o espiritual, a tua mente para de ser comandada pelas circunstâncias. E aí você começa a atingir patamares maiores. Então o diabo não vai conseguir mais lançar sugestões, ou vai tentar lançar sugestões. Mas você, firmado ali, você vai dizer, não, negativo, eu não aceito esse pensamento. Ele tem jeito sim. Quantos testemunhos aqui pessoas têm? De que pessoas que estavam na bebida e que muitos falavam, esse não tem mais jeito, mas a esposa estava lá orando, crendo, tem jeito sim. Ela cria, ela falava para os pensamentos da pessoa do lado, que falava não tem jeito, ela falava consigo, tem jeito. É assim que nós agimos com pensamentos de incredulidade, de medo, de dúvida, de ansiedade. Não aceite esses pensamentos na sua mente. Jesus se deixou ser tentado 3 vezes. Se ele quisesse, seria só uma. Quando ele achou que o diabo estava indo longe demais, ele falou assim, Satanás, somente adorarás ao Senhor teu Deus. Agora, vai-te daqui. No momento que ele falou, vai-te daqui, Satanás saiu. Repara isso. O diabo só tentou ele 3 vezes, porque na terceira Jesus falou, sai. Se Jesus não falasse, sai, o diabo ia ali continuar tentando. Só que Jesus falou assim, tá bom, 3 é demais, chega, não estou a fim de te ouvir mais não. Sai! É a mesma coisa que devemos falar para os pensamentos de medo, de incredulidade, de dúvida. Vai vir na tua mente, só que você tem uma mentalidade de Deus.
sai pensamento, porque aqui quem reina e governa são as leis de Deus. Oh, aleluia! Fale para as circunstâncias, irmão. Diga para ela. Caleb e Josué fizeram isso. 10 estavam contra eles, só eles 2. Eles falaram assim, olha só, tá certo que eles falaram que tem essas dificuldades todas aí. Mas olha só, nós vamos possuir, porque a palavra de Deus nos garante a vitória. Amém? Glória a Deus, não vou me alongar mais, já estamos 9:07, irmão. Teria bastante coisa ali, mas infelizmente temos que ir embora. Amém? Fica de pé. Pai, obrigado por esta noite, obrigado por tuas palavras de vida, obrigado pelo teu fortalecimento, obrigado porque nós temos a mente de Cristo. Os pensamentos do mundo não vão governar a minha mente. Não há crise, não há medo, não há incredulidade em